Olá, eu sou Ana Cecília, aluna da especialização em odontopediatria da ABCD Piauí. Junto com os meus orientadores, irei apresentar o trabalho intitulado como Tratamento Miofuncional em Paciente Respirador Bucal, Classe 2, com overjet e overbite acentuados, relato de caso. A respiração bucal ocasiona diversas alterações funcionais e morfológicas na cavidade bucal, compromete o desenvolvimento crânio-facial da criança, podendo gerar problemas ortodônticos. O tratamento miofuncional consiste na reeducação dos músculos da face através do uso de aparelhos aliados a exercícios miofuncionais, o que favorece o restabelecimento da respiração nasal, corrige a função da boca e do nariz, além de melhorar a disposição dos dentes nas arcadas. Esse trabalho busca relatar um caso clínico de intervenção precoce com o uso de aparelho miofuncional em um paciente respirador bucal. O caso trata-se de uma criança de 8 anos de idade em fase de dentição mista. Durante a anamnese, a mãe relatou que o paciente era respirador bucal, diagnosticado com asma e apresentava ronco e episódios de bruxismo durante a noite. No exame clínico, foi identificada uma relação de classe 2 de canino e molar, overjet de 6,67 mm, overbite de 3/3 dos incisivos inferiores, apinhamento dos incisivos centrais superiores e também os dentes 36 e 46 não estavam erupcionados. Quando esse paciente chegou na clínica, a sobremordida era a queixa principal. A gente resolveu fazer a solicitação de documentação ortodôntica, onde pedimos radiografia panorâmica, teleradiografia de perfil em traçado Ricketts, escaneamento das arcadas e também fotografias intra- e extrabucais. Avaliando a radiografia panorâmica, a gente viu que os dentes 36 e 46 estavam presentes, só que eles se encontravam impactados nos elementos 75 e 85 devido à falta de espaço nos arcos. Aqui a gente observa os modelos feitos após o escaneamento das arcadas. Ao analisar a documentação do paciente nas imagens extrabucais, a gente percebe na foto de perfil que esse paciente tem um retrognatismo mandibular. Nas imagens intrabucais, é possível a gente observar uma maloclusão de classe 2 e também a presença de mordida profunda nesse paciente. Quando chegou o momento de seleção do aparelho, a gente tinha algumas opções para esse paciente, como o bioanato de Balters e também o aparelho miofuncional, que poderia ser o MyoBrace e o OrthoGuide. A gente então resolveu optar pela utilização do aparelho miofuncional MyoBrace devido a considerar a possibilidade de corrigir a respiração bucal do paciente, correção da mordida profunda, criação de espaços por meio da expansão do arco e também avanço mandibular para correção de discrepância antero-posterior de classe 2. Então, a gente começou a realizar o tratamento miofuncional nesse paciente através do aparelho MyoBrace, que é composto por 3 etapas. O paciente, ele ainda se encontra no estágio 1 de utilização do aparelho, com a finalidade de corrigir os maus hábitos e, consequentemente, a correção das maloclusões. Foi orientado aos pais que a criança utilizasse o aparelho no primeiro mês durante 2 horas no período diurno e a noite toda. E a partir do segundo mês, ela deveria, aliado a esse uso, realizar os exercícios propostos no caderno de atividade que vem acompanhado do aparelho. Nessas imagens, a gente consegue ver o paciente fazendo uso do aparelho e mostra uma imagem dele sorrindo com o aparelho e uma com a boca totalmente fechada. Ao analisarmos a documentação do paciente inicial, comparada com a documentação feita depois de um período de 4 meses de tratamento, a gente percebeu que houve uma diminuição do trespasse horizontal entre os incisivos superiores e os incisivos inferiores. Nessa primeira imagem, que foi do início do tratamento, a gente observa que esse trespasse horizontal, ele tinha uma medida de 6,67 milímetros, e na imagem abaixo, após 4 meses de tratamento, a gente vê que teve uma diminuição para 5 milímetros. Avaliando as imagens intrabucais desse paciente em maio de 2023, comparando com setembro do mesmo ano, a gente nota a melhora na relação de classe 2, como também a redução dessa mordida profunda, que antes dele iniciar o tratamento, a gente não conseguia ver nada dos incisivos inferiores, porque eles estavam totalmente cobertos pelos superiores. E além disso, a gente viu que houve uma redução do apinhamento dos incisivos centrais superiores. De acordo com alguns pesquisadores, o estudo das más oclusões e de sua etiologia é de fundamental importância para o cirurgião dentista, que por meio de um diagnóstico precoce e de medidas preventivas, ele consegue impedir ou interceptar problemas de difícil solução a longo prazo. Estudos mostram que a desarmonia dento-esquelética de classe 2 não tende a se autocorrigir com o crescimento se não for tratada. Então, isso levou à inovação de aparelhos funcionais, que tendem a posicionar a mandíbula anteriormente, estimulando o crescimento mandibular. Esses aparelhos, além de corrigirem os hábitos miofuncionais anormais, demonstraram melhorar o nivelamento da arcada dentária inferior, a inclinação dos incisivos superiores, além de servirem como um guia de erupção dentária na fase de dentição mista e também estimularem o crescimento mandibular.
E nesse trabalho a gente pôde concluir, após o relato da mãe, que houve uma melhora da qualidade do sono desse paciente, diminuição dos quadros de bruxismo durante a noite, uma redução do overbite e também melhora da relação de classe 2 e a erupção dos dentes 36 e 46. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. E por fim, obrigada pela atenção.